Olá pessoal, tudo bem? Nós vimos nas primeiras aulas como reproduzir um ponto no espaço projetivo e também na épora, certo? Agora a gente vai usar o que a gente estudou para estudar as retas. Então, como a gente sabe, toda reta é definida por dois pontos. Então, quando a gente conhece dois pontos, essa reta já está bem definida, não preciso conhecer mais do que dois, né? Então, o procedimento para a gente obter a reta no espaço projetivo é análogo ao que a gente fez com o ponto, tá? Então, eu vou dar para vocês dois pontos. Aqui a gente está num ponto geral, né? O ponto A, A0, A1, A2. O ponto B, B0, B1, B2. Lembrem-se que o índice 0 indica a posição do ponto na linha de terra, o índice 1 indica a projeção do ponto no pH e o índice 2 indica a projeção do ponto no PV, certo? Então, eu vou dar esses dois pontos que pertencem a uma reta R e o segmento AB vai ser a menor distância entre esses dois pontos, né? Então, a gente vai projetar esses dois pontos e também vamos estar projetando a nossa reta, ok? A gente tem um teorema fundamental da reta. Vamos lá. Item 1. A projeção de uma reta sobre um plano é, em geral, outra reta. Então, a gente tem aqui uma reta R, né? Que está aqui. Vejam que a projeção que ela está fazendo no pH, ou seja, a sombra que ela está fazendo no pH, a gente vai chamar de R1, e a sombra que ela está fazendo no PV, a projeção que ela está fazendo no PV, a gente vai chamar de R2. Então, vejam que se a gente tem uma reta no espaço, geralmente as projeções dessa reta também serão retas. Porém, a gente tem um caso particular que se a reta é perpendicular ao plano. Se ela é perpendicular ao plano, a gente vai ver que a projeção nesse plano vai ser um único ponto. A gente vai fazer exemplo daqui a pouco, tá? O item 2 do teorema. Uma reta fica determinada quando se conhecem suas projeções sobre os planos de projeção, PH e PV. Então, aqui estão as projeções da reta, R1 e a R2. E o item 3, as projeções de um ponto de uma reta estão sobre as projeções da reta. Então, isso significa que se eu pegar um ponto qualquer, por exemplo, aqui eu desenhei um ponto P, a projeção desse ponto P, ela vai estar na reta R1, se for a projeção no pH, e vai estar na reta R2, se for a projeção no PV. Então, qualquer ponto que eu pegar da reta R, as projeções desse ponto necessariamente vão ter que estar nas projeções da reta, tá? Aqui a gente tem a épora do ponto, então a gente vai desenhar a épora do ponto A, a épora do ponto B, e a gente vai estar desenhando a épora das retas. A gente vai trabalhar aqui na aula de hoje somente no primeiro diedro, tá? Então, nós já sabemos que no primeiro diedro, quando acontece o rebatimento, né, o giro do plano, que lembre-se que o plano vertical fica fixo e o plano horizontal gira, né? Então, quando acontece esse rebatimento no primeiro diedro, sempre as projeções de índice 2 ficam em cima da LT, né? E as projeções de índice 1 ficam embaixo da LT, tá? Então, vai ficar fácil assim, porque hoje a gente só vai trabalhar no primeiro diedro, né? Então, sempre projeção 2 em cima e projeção 1 embaixo. Vamos ver aqui o que vai acontecer no geral. Então, a gente tem uma observação aqui. Observação 1. Quando a reta for paralela a um plano, a sua projeção sobre esse plano é igual e paralela à própria reta. Então, aqui é o que acontece com a figura 1. A reta AB, ela é paralela ao pH, então vejam que a projeção no pH é exatamente paralela à reta dada e também vai ter o mesmo tamanho. Então, vejam essa observação que eu coloquei aqui em cima, que é muito importante, tá? Se a reta dada e a reta projetada tiverem o mesmo tamanho, isso só acontece quando acontece o paralelismo, a gente vai dizer que a projeção está em verdadeira grandeza. Então, essa palavrinha vai aparecer bastante, tá? Em VG, verdadeira grandeza. Sempre quando a própria reta e a projeção tiverem o mesmo tamanho. De novo, isso só acontece quando elas forem paralelas. Um segundo caso que a gente tem é quando a reta é oblíqua ao plano. Então, é aqui a nossa segunda figura, a figura do meio. A reta é oblíqua e, portanto, a projeção ela é menor do que a própria reta, tá? Então, é aqui o caso dessa figura aqui do meio. Tudo bem? O caso 3, eu já comentei no slide anterior, quando a reta é
perpendicular ao plano. Então, aqui essa nossa terceira figura. Se a reta é perpendicular ao plano, a sua projeção se restringe a um único ponto, ó, tá? Então, se a gente estivesse olhando essa reta aqui por cima, como ela é perpendicular, a projeção vai ser um único ponto. Tudo bem? A gente vai ter algumas classificações, tá? São 7 classificações de acordo com a posição que essa reta assume no espaço. Então, ela tem esses 7 nomes: a reta vertical, a reta de topo, a reta de perfil, a reta horizontal, a reta frontal, a reta fronto-horizontal e a reta qualquer. Cada uma dessas retas tem as suas características e vamos ver agora em seguida. A primeira reta é a reta vertical. Aqui eu estou chamando ela de reta V, mas nada implica de vocês usarem outros nomes, tá? Contanto que seja letra minúscula, que quando a gente fala de reta tem que ser letras minúsculas, tá? Então, essa é a aparência da reta vertical. Vejam as características dessa reta. Ela é perpendicular ao PH e, portanto, ela vai ser paralela ao PV. Então, aqui, ó, ela é perpendicular ao PH e, portanto, paralela ao PV. A sua projeção 1, ou seja, no pH, se reduz a um ponto. Então, tá aqui, ó. A sua projeção V2 está em verdadeira grandeza, o que significa que tanto a reta como a sua projeção têm o mesmo tamanho. Então, vejam aqui que a projeção 2, a projeção V2, ela é paralela à reta original, portanto, elas têm o mesmo tamanho e a gente diz que está em verdadeira grandeza. Então, vejam aqui na épora como é que fica, né? O segmento A2B2, que é a projeção V2, ele fica perpendicular à linha de terra, e o A1, o B1, e portanto a projeção da reta, que é a que a gente chama de V1, se restringe a esse pontinho aqui, tá? Então, a gente tem aqui, eu fiz aqui um resuminho, né? Essa reta, ela é perpendicular ao PH, ela é paralela ao PV, a projeção V1 se restringe a um ponto, e a projeção V2 é paralela à reta dada e, portanto, está em verdadeira grandeza. Isso vai acontecer, turma, quando a gente tiver os dois pontos dados da reta, se eles tiverem mesma abscissa e mesmo afastamento. Então, é uma maneira de enxergar isso. Quando a gente vê os dois pontos e já percebe que eles possuem mesma abscissa e mesmo afastamento, a gente já sabe que ela vai ter essa aparência aqui, a reta vertical. A segunda reta, chamada reta de topo, estou chamando de reta T, mas de novo, vocês podem chamar do nome que quiserem, tá? Ela é perpendicular ao PV, agora, que eu vejo que ela é ao contrário da reta anterior, né? Ela é perpendicular ao plano vertical e, portanto, é paralela ao plano horizontal. A projeção 2 se reduz a um ponto agora, e a projeção 1 é que está em verdadeira grandeza, né? A projeção 1 é que é paralela à reta dada. Então, vejam que na épora aqui fica ao contrário, né? O ponto fica em cima da LT e a projeção 1 fica abaixo da LT. Resumindo, a reta de topo perpendicular ao plano vertical, paralela ao plano horizontal. A projeção 1 é paralela à reta original, então, portanto, está em verdadeira grandeza, tem o mesmo tamanho. E a reta 2 se restringe a um ponto, tá? Mas cuidado quando eu falo o mesmo tamanho, é quando a gente está considerando o segmento, né? O segmento A1B1 tem o mesmo tamanho que o segmento AB, que não dá para falar de tamanho de reta, né? Como é que são as características dos pontos da reta de topo? Os pontos, eles vão ter mesma abscissa e agora mesma cota. Próxima reta. Reta de perfil. Estou chamando de reta P, mas também pode chamar de outros nomes. Ela é inclinada ao pH ou ao PV, então vejam aqui a reta de perfil, inclinadinha. As duas projeções ficam perpendiculares à linha de terra. Então vejam aqui, ó, a projeção 1 e a projeção 2, ambas perpendiculares à linha de terra. Dá para ver isso claramente aqui na épora, né? Projeção 1 e 2, perpendiculares à linha de terra. E nenhuma das duas estão em verdadeira grandeza, né? A gente acabou de ver que quando a reta fica inclinada, as projeções ficam com um tamanho menor. Então, aqui o resuminho. A reta de perfil, inclinada ao pH, inclinada ao PV, as duas projeções perpendiculares à linha de terra e nenhuma delas estão em verdadeira grandeza. Como é que são as coordenadas do ponto? Ó, os dois pontos, eles possuem mesma abscissa somente, ok? Próxima reta.
Reta horizontal, estou chamando de reta H. Então, vejam aqui como é que é a reta horizontal. Ela é paralela ao plano horizontal e inclinada ao plano vertical. A sua projeção 1 está em verdadeira grandeza, então vejam aqui, ó. O segmento A1B1 é paralelo ao AB, então eles têm o mesmo tamanho. E a projeção 2 é paralela à linha de terra. Veja aqui na épora dá para ver claramente, né? A projeção 2 paralela à linha de terra e a projeção 1 inclinadinha, tá? Resumindo. Horizontal, a reta horizontal, paralela ao PH, inclinada ao PV. A projeção 1 é paralela à reta, então, portanto, está em verdadeira grandeza. E a projeção 2 é paralela à LT. Como é que é o ponto? Os dois pontos, eles têm mesma cota. Próxima reta, reta frontal. Estou chamando de reta F. A reta frontal é paralela ao plano vertical e inclinada ao plano horizontal. Então, vejam aqui, né? A projeção 2, que está em verdadeira grandeza, ou seja, ela que é paralela à reta original, e a projeção 1 fica paralela à linha de terra, ó, aqui na LT, ó. Projeção 1 paralela à linha de terra, projeção 2 inclinada. Resumindo, a reta frontal paralela ao PV, inclinada ao PH, a projeção 1 é paralela à linha de terra, a projeção 2 é paralela à própria reta e, portanto, está em verdadeira grandeza. Os pontos de uma reta frontal, eles possuem mesmo afastamento. Reta 6 é a reta fronto-horizontal. Essa eu estou chamando de reta S. Então, é uma reta que é paralela aos dois planos, vejam, paralela tanto ao PH quanto ao PV. As duas projeções estão em verdadeira grandeza, que significa que as duas projeções são paralelas à reta dada, aqui, ó. A projeção 1 e a projeção 2 são paralelas à reta dada, então estão em verdadeiras grandezas. Ambas são paralelas à linha de terra. Olha aqui na épora dá para ver mais claramente, né? Então, aqui tem um resuminho, né? A reta dada é paralela à projeção 1, que é paralela à projeção 2, que é paralela à LT. Então, aqui, todo mundo paralelo. Resuminho da reta fronto-horizontal. Paralela ao PH, paralela ao PV. A S1 é paralela à LT e está em verdadeira grandeza, e a S2 da mesma forma. Como é que são as coordenadas do ponto da reta fronto-horizontal? Elas têm mesmo afastamento e também têm mesma cota. E a última reta é aquela reta que não tem nada. Por isso que ela recebe esse nome, né? É uma reta qualquer. Estou chamando de reta R. Então, é uma reta que não é perpendicular nem paralela a nenhum plano de projeção. As projeções não estão em verdadeira grandeza e também não são perpendiculares nem paralelas à linha de terra. Então, essa aqui não tem característica nenhuma, né? Fica tudo inclinado, assim, do jeito que vocês estão vendo aqui. Então, ela é inclinada ao PH, inclinada ao PV. Nenhuma projeção está em verdadeira grandeza, nenhuma projeção é perpendicular à linha de terra, nenhuma projeção é paralela à linha de terra. Então, é uma reta que não tem nenhuma característica especial. Nem falei nada aqui com relação às coordenadas dos pontos, porque nada vai bater aqui, né? Quando nenhuma das coordenadas batem, nem a abscissa, nem o afastamento, nem a cota, então a gente tem a reta qualquer, ok? Vamos fazer um exemplo. Então, são dadas as coordenadas dos pontos A e B que pertencem à reta R. Em cada caso, primeiro a gente vai fazer o quê? Localizar a reta e as projeções no diedro e também determinar a épora segundo a LT, adotando o zero no lugar mais conveniente e utilizando como unidades as medidas da LT. Depois a gente vai completar alguns itens que são perguntados no nosso exercício, ok? Então, tá aqui o nosso exercício A. A reta, ela tem o ponto A de coordenadas menos 2, 3 e 4, ponto B, 5, 7 e 4. Então, já percebam que a gente já tem aqui, ó, que identificar que o que essas retas estão tendo em comum são as cotas, né? Então, se a gente voltar nos exercícios, vocês vão ver que vai ser uma reta horizontal, que são as retas que têm a mesma cota. E depois que a gente fizer o desenho, a gente vai conseguir responder melhor essas perguntinhas aqui, tá? Eu vou fazer o desenho na mão mesmo, com régua e compasso, para vocês poderem identificar bem como é que a gente vai fazer, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar
com a construção desse exercício aqui.